Voltamos falando mais uma vez direto do estúdio do AgroLink, montado aqui junto à Casa do Sindicato das Indústrias de Máquinas e Implementos Agrícolas do Rio Grande do Sul, Simers, aqui na Expo Inter. A gente segue com essa cobertura especial, trazendo todas as novidades, tudo que está acontecendo. Lembrando que além desse podcast especial, desse AgroLink News especial, você ainda tem as informações das matérias no nosso site e também no nosso canal no YouTube, as reportagens da Liga Bangladesh. E não se esqueça, amanhã, já de manhã cedinho, estará também disponível no Spotify mais uma edição do AgroLink News, o nosso podcast diário do agronegócio. E eu recebo agora, para falar comigo, nós estávamos até discutindo um pouco antes de entrar no ar, qual a melhor forma de dar o seu cargo. Ele é o coordenador de agronegócio do Cicobi, o Felipe Amorim. Cicobi, que é uma cooperativa de crédito que tem atuado muito fortemente com o agronegócio e que nessa Expo Inter trouxe uma novidade. Ela já veio com negócios prontos, né, Rafael? E é sobre isso que eu queria começar conversando com você. Foram 229 milhões de reais já negociados antes dentro da linha do Plano Safra. Como é que foi essa negociação? Como é que foi esse trabalho? E como vocês chegaram a esses agricultores? São gaúchos, são de fora? Enfim, dá um panorama para a gente sobre como que o Cicobi atuou antes da Expo Inter para já chegar com os negócios garantidos, digamos assim. Olá, tudo bem? Primeiramente, bom dia a todos. Estamos aqui diretamente do Parque da Expo Inter, então, conversando um pouquinho com os ouvintes. E sim, fizemos um trabalho. A gente dividiu a feira em três principais níveis, né? Um pré-feira, ou seja, antes da feira acontecer, um durante, que é o que a gente está fazendo nesse momento agora, e a gente também vai trabalhar um pós-feira, né? Então a gente, como você mesmo trouxe, a gente fez um trabalho, um esforço muito grande nesse pré-feira, né? Visitamos diversas regiões do estado, e conseguimos um êxito assim, né, no número de protocolos. Mais de 220 milhões, então, antes de iniciar a feira, até sexta-feira agora. Iniciando a feira, a gente já chega muito próximo a 250 milhões agora, somente no dia de hoje, né? Porque a gente sabe que sábado e domingo é mais passeio, mais visita das famílias, né? Agora, a partir de hoje, sim, começam os grandes negócios da feira, né? Então, a gente já está aí muito próximo a 250 milhões. Bom, e Amorim, Felipe, uma questão que me chama a atenção, Felipe, vocês fizeram todo esse trabalho prévio. Ontem, sábado e domingo, que a gente está agora na segunda-feira, foi um dia de muito movimento. Você disse que é um negócio, mas mesmo que não seja tanto esse negócio, esse movimento, que impacto ele tem para uma empresa como o Cicobi, para que se possa fechar negócio, o que ele influencia positivo ou negativamente no fechamento real de negócio? Esse grande número de pessoas no parque, ele é muito importante, principalmente para a ratificação da nossa marca, né? A gente está aqui no estado já há algum tempo, passamos as 200 agências aqui no estado do Rio Grande do Sul, então a gente já está alcançando aí muito próximo à metade dos municípios, então a gente está com uma amplitude bastante grande já no estado e pretende avançar com isso. Então a nossa marca ela vem sendo amplamente divulgada, e eu acho que esses dias de feira, assim, com muito movimento, ele é muito importante para isso. Bom, há uma questão que eu queria entender. Esses negócios que vocês já fecharam, todos estão trabalhando ainda na linha do Plano Safra 25-26. Como é que está sendo a aceitação? Como que os produtores estão vendo esse Plano Safra e as linhas de crédito? Porque há um certo temor, até porque a taxa de juros está alta e não tem uma tendência de baixar nesse momento. Então, como que está sendo possível chegar a esse produtor e realmente fechar negócio, financiar, buscar que ele busque um financiamento para investir na propriedade e para melhorar a produção? Claro, a gente tem trabalhado muito forte o Plano Safra, mas a gente sabe e entende que o Plano Safra está, infelizmente, com uma taxa de juros não tão atrativa como poderia estar, e o produtor realmente ele tem algumas inseguranças nesse momento, principalmente pelo que a gente passou nos últimos anos aqui no estado, né? A gente vem de uma leva aí de algumas secas, né? E aí, o último ano agora, em 2024, com uma enchente muito forte, que praticamente devastou o estado, né? Então a gente vem trabalhando muito forte no Plano Safra, mas também trazemos linhas de recurso próprio, ou seja, sai do bolso do Cicobi, né? Para reemprestar isso com juro
um pouco menor do que a praça acaba trabalhando, que os concorrentes acabam trabalhando, com uma taxa atrativa ainda para que o nosso produtor possa acessar tanto o Plano Safra como essas taxas de recurso próprio. Bom, e Felipe, hoje a gente tem visto um crescimento dessa importância das cooperativas de crédito para o financiamento. Estamos falando, obviamente, do agronegócio, a gente sabe que tem uma atuação em outras áreas, mas eu queria focar no agronegócio. Por que as cooperativas de crédito vêm se tornando tão atrativas e, por vezes, até mais atrativas que os bancos tradicionais nessa linha de crédito, nesse financiamento e até nessa relação pessoal mesmo com o agronegócio? O que explica essa relação tão boa que tem se criado entre esses dois setores? A gente sempre fala, né, que a gente está ao lado do produtor, né? Eu acho que essa é a grande diferença das cooperativas de crédito para os bancos. Estamos ao lado do produtor em momentos bons e também em momentos ruins, né? Como eu falei, o Estado passa por um problema bem delicado nos últimos anos e a gente está, em vez de estar saindo, assim como algumas instituições financeiras fazem nesse momento, né? Eles tiram um pouquinho o pé do acelerador no agronegócio quando tem problema e nós estamos totalmente ao contrário, nós estamos acelerando, né? Então nós estamos na contramão dos grandes bancos. Então, por isso que o cooperativismo de crédito tende a crescer cada vez mais, principalmente mais nos próximos anos agora. Muito em função disso, a gente, a nível de Brasil, já empresta somente para o agronegócio 55 bilhões. Então, é um valor muito importante. Isso tem um fomento enorme no crédito rural a nível de Brasil. E a gente pretende, mesmo num ano, como falamos já anteriormente, num ano difícil, a gente pretende ampliar esse número para 60 bilhões. E uma boa parte desse crescimento, desses 5 bilhões, vai se dar aqui no estado do Rio Grande do Sul. Então a gente acredita muito no estado e está aqui firme ao lado do produtor. E esse produtor está procurando esse crédito para quê? É financiamento? É dívida? É investimento da propriedade? O que é o foco desse produtor que está buscando hoje ainda crédito, mesmo com essas condições um pouco complicadas, ou mesmo que trazem algum temor? A gente tem vários fatores internos e externos, mas por que ele está procurando e o que ele pretende fazer com esse dinheiro do crédito? A gente tem, principalmente no agronegócio, não é uma linha reta, né? Então, tem muitos produtores que sofreram muito, outros nem tanto. Então, a gente tem uma procura para novos investimentos, ou seja, para aqueles que não sofreram, né, ou sofreram menos com os problemas. Então, a gente tem uma busca bastante grande por investimento, né? Colheitadeira nova, armazenagem, irrigação, tem uma série de busca, né? Mas também tem aqueles que estão ou recomeçando em função das enchentes, né, de uma maneira ou de outra, repondo tudo que foi perdido lá atrás. Então também tem esse tipo de produtor. E claro que aqueles que têm algum problema, a gente sempre busca ajudar. Como eu falei anteriormente, a gente está ao lado do produtor, a gente busca fazer um parcelamento, uma renegociação, de uma forma que o produtor siga na propriedade, que ele possa seguir fazendo o que ele nasceu para fazer, e estamos aqui do lado dele. Mas como eu falei, não existe uma linha reta, tem muitos tipos de produtores, muitos tipos de situações, né? Então a gente busca estar ao lado de cada um deles. Bom, e Felipe, você que também lida diretamente com esse produtor, que conversa com ele necessariamente e tenta entender um pouco o que esse produtor hoje olha, como é que ele olha para o futuro? Porque se ele está investindo, a gente imagina que ele tem uma perspectiva de futuro. Como é que ele está olhando para o futuro, não só na hora de buscar crédito, mas na hora de falar sobre o futuro da sua propriedade, na hora de falar o que se pretende ou não se manter nessa atividade? Como é que tem sido esse comportamento? Eu acho que o grande desafio do agronegócio, e não só aqui no estado, mas no nível do Brasil, é a sucessão, né? A gente sabe disso. E a gente tem alguns projetos, a gente trabalha muito quando visita o produtor, em cima dessa sucessão. A gente busca isso, né, de uma forma muito firme. E o produtor tem uma preocupação enquanto a isso, com os filhos, né, se eles vão se manter na propriedade, e a gente vê um cenário positivo para isso acontecer. A gente imagina que as propriedades vão se manter ao longo dos anos, né, assim como a geração passada assumiu, a gente espera também que a geração atual ela assuma os negócios dos pais aqui no agronegócio também. Bom, e Felipe, a gente ainda nessa linha de financiamento de dinheiro, qual é a relevância hoje? Por que é importante? Porque a gente, quando fala de financiamento, a gente está falando de empréstimo, mas
E isso às vezes gera muito medo, principalmente no ouvinte comum, do cidadão comum. Mas qual é a importância de ter uma linha de crédito para quem trabalha no campo, que é uma área que tu não recebes, não é uma área que recebes todo dia, todo mês, é uma área que tu trabalha um pouco, ganha um pouco e aí segura, tem que trabalhar por temporadas. Qual é a importância do crédito nesse cenário? Se falando de agronegócio, a gente sempre brinca, né, que o crédito ele é uma cadeia completa, né? Então a gente precisa ter, né, dentro do agronegócio, claro, o produtor precisa ter o insumo para ele poder produzir, né? E aí a gente fala aqui do adubo, do fertilizante, precisa ter pessoas no campo, né? Que a gente sabe que também a mão de obra é essencial. Tecnologia, a gente precisa